Olá, acadêmico do UniCV, seja bem-vindo a mais um Chá da Tarde. Hoje com uma temática também bastante interessante. Vamos falar sobre a formação acadêmica em humanidades. Para tanto, está aqui conosco o professor Eduardo Salles de Lima. Tudo bom, professor Eduardo? Tudo bem, Saulo? Tudo bom, pessoal? Estamos aí. E vamos para mais uma aula hoje, né? Mais um bate-papo aqui que pode fazer diferença. Que bacana. Professor Eduardo é doutor em teologia, mestre em teologia, teólogo de formação, tem também formação filosófica, sociológica, tem artigos publicados em diversos periódicos. Depois, se você tiver interesse, vai lá, procura na internet artigos do professor Eduardo, artigos muito interessantes, principalmente relacionados à questão da Bíblia. O professor Eduardo também é professor aqui do curso de Ciências da Religião, de Filosofia, Sociologia e História, dos cursos, né? Aqui do Centro Universitário Cidade Verde. Professor, iniciando aqui a nossa conversa sobre a importância, ou para falar um pouquinho sobre a formação acadêmica em humanidades, eu gostaria de saber por que falar de formação acadêmica especificamente em humanidades. Eu não posso falar sobre formação acadêmica de maneira geral? Legal. Então, Saulo, pessoal, é o seguinte, a formação acadêmica a gente escolheu, inclusive, aqui focar em humanidades, porque nós temos, eu tenho falado isso, que nós temos outra configuração, tá? Nós temos um mundo aí pré-pandemia, tá? E recentemente, aí, após esse período crítico, a pandemia ainda não acabou, né? Sim. Após o período crítico da pandemia, nós temos, então, agora um outro mundo, sabe? Uma outra epistemologia rodando, e é muito importante, então, repensar toda a questão da formação acadêmica. Agora, não é só isso, né, Saulo? Não é só isso. E só dando uma acrescentadinha aqui, o Saulo apresentou a gente como formação em teologia e em Bíblia, mas, assim, eu também trabalho muito com grupos de pesquisa. Ah, sim. Né? E é bom pontuar isso, porque senão você vai assistir, o que esse camarada de Bíblia vai falar aí de pesquisa, de carreira em humanidades, né? Eu trabalho bastante com grupos de pesquisa, e isso daí tem dado para nós um bom know-how aí para poder falar sobre isso. E nisso aqui é importante, veja, muita gente vem para a faculdade, talvez você também seja esse caso, e vem por afinidade, né? Sim. Eu estudei, eu gostei de tal disciplina e eu quero fazer isso. Gostei de tal professor. Gostei de tal professor. E isso são nas várias áreas. Tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta de português, e tem pessoas que gostam das disciplinas da área de humanidades. Aí você vai ter história, sociologia, filosofia, o ensino religioso, que hoje são as ciências da religião. Então são várias áreas que vão aí agregar, conhecidas como áreas das humanidades. As áreas das humanidades, então, Saulo, elas tiveram uma reconfiguração por causa dessa questão online, sabe? Toda essa virtualização do conhecimento. E isso fez com que também houvesse mudança na carreira. Então quem é esse profissional, né? Quem é esse profissional da área de humanidades hoje? O que é exigido dele, né? Então mudou. Veja que é interessante a gente falar isso de carreira de humanidades, principalmente numa época em que o mercado, por mais que está crescendo e por mais que tem encorpado, né, e tomado a frente do mundo, o mercado ainda está atento para a necessidade de humanidades. Por quê? Porque por mais que o mercado foque em produção, ainda são as pessoas que estão ali produzindo, e pessoas com novas epistemologias, sim, com uma nova forma de ver o mundo, e justamente essa nova forma de ver o mundo está provocando a necessidade de continuar pensando nessa carreira, nesse profissional de humanidades. Então é isso que eu quero tentar falar um pouquinho hoje aqui contigo, com vocês que também estão nos vendo aqui, você que entrou e está na carreira de humanidades, porque eu sei que o pessoal que entra, isso aqui é como professor, tá? Sim. Geralmente fica perdidaço, para onde é que eu vou? É verdade. Se fôssemos pontuar, quais os pontos que o senhor colocaria para desenvolver uma carreira acadêmica na área de humanidades? Legal. Assim, eu tenho uma dica, né? Uma coisa que eu tenho para mim já na minha carreira, eu sempre tenho orientado meus orientandos aí, tanto alunos quanto o pessoal de pesquisa, são 3 P's, né? A gente até brinca assim, fica bem facinho, né? Que é a ideia do perfil, a pesquisa e a produção. Essas 3 coisas são fundamentais. Mas como assim, pesquisa? O que é isso que esse camarada está falando, né? Eu falo isso porque tem muita gente que entra na faculdade, Saulo, e o pessoal entra na faculdade achando que é a continuidade da escola. Gente, ó, põe um freio aí.
Faculdade não é continuidade da escola, pelo amor de Deus. Tá? Para quem é da área de humanidades, isso é muito importante, para quem é da área da humanidades, a faculdade é o começo da carreira. Verdade. Por que o começo da carreira? Porque se você vai amanhã depois para um mestrado, eles vão olhar o quê? Justamente o teu histórico de notas, como foi o teu desenvolvimento já na faculdade. O início da carreira na área de humanidades é na faculdade. Então, quando a gente fala de perfil, e aí o primeiro P aí para dar essa provocação inicial, o perfil é justamente esse. Eu, que toda a área de humanidades entrei na faculdade, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar continuidade naquele perfil da escola. Sim. Que muitas vezes fez a coisa obrigada, porque a gente tinha que concluir o segundo grau de qualquer jeito, né? Tinha que concluir ali, fez tudo de qualquer jeito. E aí entra na faculdade, às vezes é legal que o aluno entra na faculdade, entra todo animado, mas aí dá os primeiros 6 meses, ele descobre que é muito parecido com a escola, que ele tem que fazer trabalho, que ele tem prova. E aí a tendência dele é deixar o perfil profissional e assumir aquele perfil da escola e levar a faculdade de qualquer jeito é terrível. Então não faça isso. Se você quer entrar, então, na carreira de humanidades, eu tenho certeza que o Saulo aqui também deve ter feito a mesma coisa. Quem é da carreira de humanidades já entra pesquisando. Quem vai se identificar com essa área e quer trabalhar nessa área, já desde o começo, já começa a se envolver mais, já se envolve mais. Quem é da sociologia já começa a se envolver com atividades sociais. Quem é da filosofia aí, o Augusto, que está sempre conosco, né, também, já vai estar atuando. Então, não é só vir para a aula e assistir a aula. Eu até falo que costumo falar nas aulas que quando a pessoa vem para a faculdade e se limita só ao conteúdo da faculdade, ele só tem 20% do que é necessário para o mercado de trabalho. 20%. Precisa de muito mais. Precisa ir do segundo ponto, segundo P lá, que é a pesquisa. Precisa da produção. Entende, Saulo? Isso é bem complicado, porque o povo entra na faculdade achando que é só vir aprender conteúdo, fazer prova e ir para casa. E depois pegar o diploma, eu já estou empregado. Não é nada disso, abandona. É necessário que a pessoa se dedique à pesquisa, porque é na pesquisa que você vai ter a prática. Sim. Né? Tem aí outra coisa que eu sempre questiono, né, e falo com todo mundo, é a questão da produção. Cara, é terrível. Como a pessoa... Olha para mim, você que tá me vendo em casa, presta atenção. Como pode estudar 3, 4 anos e não produzir nada? Meu... Isso daí, você já está dizendo que você fez de qualquer jeito. Então, não é isso, sabe? A ideia é, vamos escrever. Escrever qualquer coisa, sabe? É produzir o mínimo possível, mas tem que produzir. É aquela ideia que a faculdade já é um espaço de profissionalização, onde você já entra ali se preparando para ser esse profissional. Ou seja, no estágio, fazendo um estágio de qualidade, né? Não estágio de qualquer jeito. Seja ali nas atividades, quando vai fazer o trabalho, fazendo o trabalho com muito mais empenho, porque isso vai voltar para você futuramente. Sim. É o começo da tua profissionalização. Eu lembro de um professor, você sabe que eu falo muito, desculpa. Viu? Não, fica tranquilo. Eu lembro de um professor que dizia assim para mim, assim, Eduardo, na época eu era pastor, eu tinha filho, esposa e ainda fazia faculdade. E o professor viu que eu tinha potencial, mas que eu estava fazendo, meio que empurrando com a barriga, como todo mundo, né? E a minha barriga até que tá grande para isso, né? E o professor chegou em mim e falou assim, Eduardo, deixa eu te contar o segredo. Ele falou assim, Eduardo, olha, família você vai ter por bastante tempo. Igreja, antes de você, porque o senhor era pastor, né? Antes de você nascer já tinha, e quando você morrer vai continuar tendo. Agora, faculdade, você só tem 3 anos. Faça direito. Porque se você fizer esse direito esses 3 anos, a tua carreira, a tua vida toda vai ser bem feita. Agora, se você fizer esses 3 anos meia boca, você vai ser um profissional meia boca a tua vida toda. Então, essa ideia do perfil, de entender quem eu sou, de entrar com afinco, entender que a faculdade já é o começo da profissionalização, ela é muito importante. Porque vai fazer com que você já comece a ler, certo? Já comece a pesquisar, já comece a juntar dados, já comece a pensar em publicação, principalmente quem está querendo a carreira acadêmica, que é quem pretende ser professor, quem pretende atuar como pesquisador. Não tem como fugir disso. Professor, já que você tem falado um pouco sobre essa questão do desenvolvimento na vida profissional, nós podemos falar também sobre esse desenvolvimento acadêmico. Fale um pouco para nós sobre como é que se dá esse processo
no estudante de humanidades? Eu digo graduação, mestrado, doutorado, que foi um processo que passamos, né? Eu também sou doutor em História, passei por graduação, especialização, mestrado, doutorado. O professor Eduardo passou por graduação, várias especializações, graduações, várias especializações, mestrado, doutorado. Teve também, o professor Eduardo, isso é bem interessante, teve um tempo estudando arqueologia no Oriente Médio, que foi algo, muito bom. acho que fantástico, né? Fala um pouquinho para nós sobre essa experiência e também, se quiser, colocar um pouquinho sobre as suas vivências também é bacana. Legal. Essa ideia da formação acho que fecha um pouco aqui a nossa conversa, né? E ela, assim, muita gente tem dúvida, tá? Muita gente tem dúvida, não sabe como é que faz. Se eu saio do bacharel, já vou para o mestrado, vou para o doutorado, vou para a especialização. Tem muita gente que fica perdida. Assim, de cara, de começo, não existe bem assim uma escadinha. Embora na prática acabe acontecendo. Sim. Essa escadinha, na verdade, que a gente fala, faz especialização, mestrado, doutorado, eles são níveis de pesquisa que mudam. Então você tem uma pesquisa de bacharel, uma pesquisa de especialização, de mestrado e a pesquisa de doutorado. E cada pesquisa é um envolvimento muito maior, com muito mais dados, com muito mais técnica. Uma pesquisa também, iniciação científica, como nós temos aqui, Exatamente. Na própria licenciatura, não é? Exatamente. São as pesquisas que vão dizer o grau, na verdade. Sim. Tá? E interessante isso, porque não é porque se tem o diploma que se é. Sim. É justamente a capacidade de pesquisa que vai entender essa carreira. Então, a carreira de humanidades, ela é uma carreira de pesquisador e de formador, Sim. de professor ao mesmo tempo, tá? Então, não tem como falar assim, eu vou fazer humanidades, mas vou ser só professor. Então, não tem isso. O professor, ele é em si um pesquisador. O que acontece é que muitas vezes ele não produz ciência, ele não vai desenvolver, né? Ele fica reproduzindo o que tem sido pesquisado. Então vamos lá, como é que ela ocorre? Primeiro, a porta de entrada é o bacharel, isso aqui é importante. A licenciatura, o bacharel são portas de entrada, tá? Sim. É o caminho que todo mundo chega aí para começar a conhecer. No bacharel e na licenciatura, nós vamos ter visões gerais. Vocês vão ter uma visão geral, né? Então, assim, não espere que chegue no final você vai ser um especialista numa área. Então não é isso. Nem em medicina, tá? A pessoa que termina em medicina, ele é um generalista, ele vai ainda ter que fazer uma especialização em alguma área. Então não é um especialista em direito, vai ter que fazer especialização. Por quê? O bacharel, ele vai te dar essa visão geral. Tá? E o nível, a forma de pesquisa no bacharel ainda é bem fraquinha, tá? Mas isso depende muito de pesquisador para pesquisador. Aquilo que nós estamos falando até agora, que há uma mudança de perfil, e a nossa ideia é chamar você que está nos acompanhando para acompanhar essa mudança de perfil e já tentar mudar, para que nós tenhamos pesquisa de qualidade já desde o começo, Sim. que é a ideia dos grupos de iniciação científica. Então, daí o que acontece? Do bacharel, você pode ir direto para o doutorado. Tem gente que vai. É difícil. Por quê? Você tem que ter o nível de pesquisa de um doutor para que a tua tese seja aceita. Por que geralmente não se vai direto? Porque não tem. Você precisa ainda ter muito corpo aí. Sim. Quando a gente brinca, gastar muita gordura aí no meio do caminho para conseguir chegar lá. Então, geralmente, você vai no caminho certo, bacharel, vai fazer uma especialização, onde você vai ter uma pesquisa um pouco mais objetiva. No mestrado, você vai ficar 2 anos aí pesquisando um tema só ali, então vai te dar bem mais assertividade. E no doutorado, você vai ficar 4 anos aí, no mínimo, aí, pesquisando um tema. Em termos de pesquisa, um doutorado hoje exige 500, 600, acima de 500 citações. Em termos de publicação, é muita coisa, né? Em termos de escrita, mais de 150 páginas. E uma especialização, geralmente, é um artigo científico de 8 páginas, 10, 12 páginas. Então, para você entender a diferença, né, e o desenvolvimento, tá? E é uma carreira. Eu falo para meus 2 filhos hoje são professores também. Eu falo para eles da importância do mestrado, doutorado, justamente pela ideia da carreira, e aqui eu vou falar para você também, o que é legal? Suponha que daqui 20 anos você fez mestrado, fez doutorado e parou. Aí você foi fazer qualquer outra coisa, você virar agricultor. Aí você foi lá, um dia você falou assim, eu quero voltar a lecionar aula daqui 20 anos. Você continua sendo doutor. Então, você, entendeu? Você tem um título que daqui 20 anos, ou se você está em outro país, né? Então ele te dá. Outra coisa importante dessa carreira de humanidades, dessa formação, é que esses títulos, né? Eles têm uma visão ampla e servem não só em nacional, mas também internacionalmente. Sim. E aí contando aqui a América Latina, mesmo Europa, Estados Unidos. Aí, é claro, vai ter variações. Em cada local ele vai ter uma especificidade aí diferente. Mas é importante que você entenda que há uma carreira,
que a carreira começa no bacharel, tá? E que essa carreira ela é fundamentada principalmente em pesquisa e produção. E é isso que vai se desenvolver. E a partir da pesquisa e produção, você vai ganhar corpo para quê? Para conseguir participar de projetos sociais, participar de programas de pesquisa, até subsidiados pelo governo nacional e internacional. Verdade. Hoje existe um monte de bolsas de pesquisa no mundo inteiro, tá? E pagando aí em dólar e em euro, né? A gente fala até isso, pagando em dólar. Existe muita coisa para trabalhar e para pesquisar. O que precisa? De gente que tenha esse pique de pesquisa mesmo. Muito obrigado, professor Eduardo. Isso. Muito obrigado pela disposição, Opa. por nos alertar da importância de seguir com pesquisas e o quanto isso é importante para a formação do professor, do bacharel, do profissional da área. Deixa eu só dar uma... O Saulo tinha falado uma coisa aqui. Não, eu vou deixar o povo com curiosidade. Você falou do Oriente Médio, né? Ah, sim. Então só para a gente fechar aqui, além disso, além da carreira, depois que você formou, você ainda pode pegar laterais, né? Sim. Fazer outras interdisciplinaridades, que hoje é muito popular isso, onde você consegue atuar em outras áreas, né? Eu comecei com teologia, ciência da religião, faz um pouco de intercurso em letras, gosto muito de trabalhar na área de letras, você pode fazer intercurso em filosofia, sociologia, entendeu? Então, há muitas áreas para fazer isso. Isso é a vantagem de humanidades. E, inclusive, Saulo, um novo currículo já surgindo no mundo como profissional de humanidades. Sim. Então, você já encontra várias universidades internacionais como mestrado em humanidades e doutorado em humanidades. Sim, é verdade. É isso. É isso, minha gente. Muito obrigado. Obrigado a você, estudante do UniCV. Nos vemos numa próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.